Bolsonaro está prestes a ter mais uma péssima notícia, que é mais um degrauzinho rumo à condenação e eventual prisão. Isso porque o Tribunal Penal Internacional em Haia está na iminência de aceitar as denúncias contra Bolsonaro, abrindo ações contra o ex-presidente pela tentativa de exterminar os povos originários aqui no Brasil. Então, se você percebeu, o cerco contra Bolsonaro está ficando cada vez mais fechado, porque a pressão aumenta ao invés de diminuir. E as estratégias de defesa de Bolsonaro, que poderiam ter respaldo na comunidade internacional, não terão. Por mais que os bolsonaristas queiram levantar fake news a respeito dos processos contra Bolsonaro, a comunidade internacional vai dar respaldo para as decisões nacionais aqui no Brasil. E eu quero que você coloque nos comentários, essa notícia reforça a sua esperança com a prisão de Bolsonaro? Você acha que agora a estratégia dele perderá ainda mais força? Se você quer que o Bolsonaro seja preso, deixe o seu like e se inscreva no canal. Por falar em fake news bolsonarista, eu quero aproveitar o início desse vídeo para desmentir uma fake news lavada dos bolsonaristas, porque está acontecendo a AgriShow, que é uma feira de agronegócio em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, e o Bolsonaro foi participar, houve toda uma polêmica a respeito do agro, do governo Lula, já fiz comentários, link aqui no card. E os bolsonaristas, eles estão divulgando esse vídeo aqui, mas esse vídeo é um vídeo fake, não houve esse tipo de ação com o Bolsonaro em Ribeirão Preto, isso nem é Ribeirão Preto. Eu tive contato com servidores do departamento de trânsito da cidade e eles desmentiram essa situação do Bolsonaro. Houve sim uma recepção do Bolsonaro quando ele chegou no aeroporto, mas esse vídeo sendo divulgado pelos bolsonaristas é fake. É mais uma tentativa bolsonarista de promover o ex-presidente nesse sonho abilolado que Bolsonaro ainda é o governante do Brasil. O gado está ficando cada vez mais alucinado. Só que o que não é fake é a iminente denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, que vai virar ação. Porque o Jamil Chad, que é um colunista do UOL muito bem informado sobre políticas internacionais e principalmente sobre o Tribunal Penal Internacional, veio com a informação de que o Tribunal Internacional está na iminência de aceitar as ações contra Bolsonaro. Elas caminham para serem aceitas e basicamente são duas situações que vão levar Bolsonaro para o Tribunal Penal Internacional. O desmonte de políticas públicas sobre os povos originários e mais ainda as suspeitas de crime contra os povos originários lá da região norte. Porque nós vimos toda a crise dos Yanomamis no início do ano, o escândalo que foi aquilo, inclusive com o governo Bolsonaro divulgando dados falsos para a ONU, pessoal. Aí não dá, porque nós ficamos sabendo que o próprio Jamil Chad veio com a informação que Damares Alves e também o general Augusto Heleno estavam falseando dados para a ONU, apresentando dados distorcidos a respeito da situação dos povos originários, só para ocultar tudo o que o governo Bolsonaro estava fazendo de ilegal, promovendo o extermínio dessa população. Claro que isso pegou muito mal na ONU e a ONU enviou para o Brasil um emissário. Esse emissário vai ficar aqui durante 2 semanas e o objetivo da agenda dele, na verdade dela, né, é uma emissária da ONU, uma queniana. Ela vai verificar a situação dos povos originários aqui no Brasil, dos indígenas e também de outras minorias, para saber quais foram os impactos das políticas de Bolsonaro nessa parcela da população. E por quê? Porque a ONU também tende a denunciar o Bolsonaro. Já dei para vocês vários detalhes sobre isso, link aqui no card. E muito em breve, na Suíça, vai acontecer uma reunião da ONU. E essa reunião sobre direitos humanos vai acabar levantando vários dados, várias informações sobre o governo Bolsonaro. Porque os dados que estão sendo apresentados ou que foram apresentados pelo governo Bolsonaro, eles terminaram em 2018. Ou seja, eles pegaram todo o governo Michel Temer e agora, quando tinham que apresentar dados sobre o governo Bolsonaro, houve um apagão. Isso pegou muito mal. A ONU suspeita e sabe, obviamente, que o Bolsonaro tentou, na verdade, falsear as informações. Então a ONU poderá também realizar uma denúncia contra Bolsonaro a respeito de direitos humanos. Então a comunidade internacional pressiona o Bolsonaro. É uma ação do Bolsonaro contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, é uma ação contra Bolsonaro na ONU, fora a condenação no Tribunal Permanente dos Povos, que é um tribunal simbólico, não tem poder criminal, mas é mais uma pressão em cima de Bolsonaro. E aí sim, pessoal, você falou assim, olha, mas
a denúncia do Bolsonaro em Haia dificilmente vai prosperar. E você tem total razão, porque de fato a denúncia em Haia, o julgamento em Haia, ele não é tão simples assim para ocorrer. Existem várias prerrogativas para que um julgamento em Haia seja aberto. E basicamente o Tribunal de Haia ele inicia os seus trabalhos ou inicia os seus julgamentos caso o país local daquele governante ou daquela pessoa não tenha condições de realizar um julgamento adequado contra aquele governante ou contra aquele poderoso. O Bolsonaro, ele é muito poderoso, obviamente, a gente sabe de toda a força, de todo o poder dele. Só que ele não tem mais os plenos poderes que ele tinha na época que ele era o presidente. Então o julgamento do Bolsonaro aqui no Brasil tende a transcorrer da melhor forma possível. Os bolsonaristas vão gritar, os bolsonaristas vão espernear, mas a influência que o Bolsonaro tem no judiciário, ela é muito baixa. É bem diferente das influências dos outros condenados no Tribunal Penal Internacional. Então o julgamento deles foi para a Haia justamente porque não havia condição deles serem julgados nos seus países. Aqui no Brasil já existem processos contra Bolsonaro, então o Tribunal Internacional vai ser como uma espécie de pressão a mais contra Bolsonaro. E é justamente por isso que essa denúncia contra Bolsonaro em Haia é um aspecto muito negativo, porque vocês sabem que o Bolsonaro ele depende de alguns elementos para que ele não seja preso. E o principal elemento é conseguir mostrar para a população brasileira que ele é um grande perseguido político. Para essa narrativa dar certo, é importante que ela tenha respaldo internacional, ou seja, que a própria comunidade internacional veja Bolsonaro como sendo um perseguido político. Mas com ONU, Tribunal Penal Internacional, Tribunal Permanente dos Povos, toda essa mobilização pela prisão de Bolsonaro, a própria comunidade jurídica nacional não vai ter constrangimentos de prender o Bolsonaro. Isso não vai existir, porque há uma consciência internacional que a prisão do Bolsonaro é uma prisão justa, diferentemente do que aconteceu com o Lula, porque a ONU deu um parecer favorável ao Lula no caso da Lava Jato, porque ela observou que o Sérgio Moro foi um juiz corrupto e parcial. Então a condenação do Lula aqui no Brasil perde força pelo respaldo internacional. Então eu quero que você perceba que o Bolsonaro ele está caminhando para a prisão. Existe toda uma mobilização que já está muito bem desenhada, o passo a passo para a condenação do Bolsonaro e para que ele possa lutar jiu-jitsu na prisão. O primeiro passo vai acontecer agora no início do mês de maio, que é justamente a cassação política de Bolsonaro. Bolsonaro será cassado no TSE. Nós já sabemos, o TSE formará a maioria para cassar o ex-presidente. E sem os direitos políticos, há uma dificuldade do Bolsonaro, quando sair da cadeia, caso ele saia, voltar forte, como o Lula voltou, porque existe esse temor que o Bolsonaro, após ser preso, ele possa se fortalecer politicamente e vencer 2026. Cassado, ele já não vai ter mais essa força ou esse temor acaba caindo por terra. Depois nós vamos caminhar para a condenação do Bolsonaro e prisão. E aí nós teremos o respaldo internacional para evitar o constrangimento do Judiciário Nacional em dar o parecer pela prisão do ex-presidente. Então essa pressão global já vai empurrar ainda mais o Bolsonaro para dentro da prisão. Todas as notícias referentes a processos envolvendo Bolsonaro são sempre muito negativas para Bolsonaro, derrotas para o ex-presidente e vitórias para o povo brasileiro.